Você já ouviu alguém dizer: estou sem dinheiro e esse é o meu maior problema? Deixe-me oferecer uma perspectiva que pode mudar sua mentalidade. O verdadeiro problema não é a falta de dinheiro. Na verdade, nunca é. Estar sem dinheiro é apenas um sintoma, assim como a febre sinaliza uma doença subjacente. Pense nas inúmeras histórias que você já ouviu, ganhadores de loteria que de repente recebem milhões e alguns anos depois se encontram sem dinheiro às vezes, em situação ainda pior do que antes. Por que isso acontece? Porque ter dinheiro sem saber como administrá-lo é como dar combustível a alguém que nunca aprendeu a dirigir. Ele queima rapidamente e desaparece. Domínias e a riqueza deixará de ser um sonho distante e se tornará um resultado inevitável. Portanto, fique comigo, pois, ao final deste vídeo, mostrarei exatamente como você pode começar a desenvolver essas habilidades hoje mesmo. Você já se perguntou: por que duas pessoas podem crescer no mesmo quarteirão, frequentar a mesma escola e até mesmo trabalhar no mesmo emprego, mas uma delas se torna rica enquanto a outra luta, vivendo de salário em salário? Mas minha experiência me ensinou algo diferente. Não se trata da mão que lhe foi dada, mas da habilidade com que você a joga. Eis o paradoxo que mudou minha vida. O dinheiro não flui para aqueles que simplesmente o desejam, ele vai para aqueles que estão prontos para ele. Vivemos em uma sociedade que idolatra o resultado, mas ignora a base. As pessoas anseiam por riqueza, liberdade e um estilo de vida luxuoso, mas raramente param para pensar: que tipo de pessoa devo me tornar para sustentar esse nível de sucesso? É como dar um carro de corrida de alto desempenho a uma pessoa que nunca dirigiu antes. Ela não irá mais rápido, apenas baterá mais cedo. É isso que acontece quando alguém adquire riqueza sem antes desenvolver a capacidade interna de administrá-la. Considere o seguinte: se a falta de dinheiro fosse realmente a raiz do problema, simplesmente dar dinheiro às pessoas resolveria tudo. Mas isso não acontece. É por isso que tantos ganhadores de loteria acabam falidos, que atletas com contratos multimilionários frequentemente declaram falência e que algumas pessoas herdam fortunas apenas para perder tudo. A questão subjacente é que elas tinham dinheiro, mas não as habilidades dos ricos. As habilidades são o que separa o sucesso passageiro da prosperidade duradoura. Eu não comecei com dinheiro. Na verdade, meu matilico sem início foi exatamente o oposto de rico. Eu não estava apenas falido, estava perdido. Eu acreditava que trabalhar mais, ficar até mais tarde e aparecer mais cedo acabaria me trazendo sucesso financeiro. Mas isso não aconteceu, pelo menos não até que um mentor me olhou nos olhos e disse: Jim, se você quer mais, precisa se tornar mais. Isso significava aprender novas habilidades. Não apenas habilidades relacionadas ao trabalho, mas habilidades para a vida. Habilidades de construção de riqueza. Quando as adquiri, tudo se transformou. Minha conta bancária, sim, mas também minha confiança, minha visão e meu valor no mercado. Portanto, respire fundo, pegue seu diário e prepare-se. Você não está apenas assistindo a um vídeo, está lançando as bases para o seu futuro financeiro. E ao final, darei a você algo prático para ajudá-lo a começar a aplicar essas habilidades antes do fim do dia. Pronto, vamos mergulhar de cabeça. A primeira habilidade que o tornará verdadeiramente e inabalavelmente rico é a autodisciplina. Não se trata de talento, nem mesmo de inteligência, mas de disciplina. É a capacidade de se obrigar a fazer o que precisa ser feito, independentemente de como você se sente. Sem disciplina, nenhuma das outras habilidades importa. Por quê? Porque a disciplina é o que transforma o conhecimento em ação, e a ação em resultados reais. Deixe-me ser claro. Seus hábitos trabalham a seu favor ou contra você. A maioria das pessoas se sabota não porque não queira o sucesso, mas porque não consegue resistir ao conforto de curto prazo. Elas apertam o botão da soneca em vez de começar o dia com a antia, talbuturei, força, perdem-se em distrações e depois se perguntam por que suas vidas não estão avançando. Eis o que meu mentor, Sr. Shea, me ensinou.
Jim, o sucesso nada mais é do que algumas disciplinas simples praticadas todos os dias. Você está se aproximando da riqueza ou se afastando dela. Não há como ficar parado. Disciplina significa fazer o trabalho quando é difícil, quando é chato, quando ninguém está assistindo. Você lê enquanto os outros rolam. Você planeja enquanto os outros dormem. Você estuda enquanto os outros reclamam. Esse é o preço, mas a recompensa, 1 ano de disciplina focada pode colocá-lo uma década à frente. As pessoas costumam perguntar: Jim, como faço para me manter motivado? Essa é a pergunta errada. A motivação é passageira, um estado de espírito. A disciplina é uma escolha. Se eu esperasse até me sentir motivado, ainda estaria preso. Em vez disso, fiz uma promessa a mim mesmo: prefiro estar cansado e livre do que confortável e sem dinheiro. Essa decisão diária mudou tudo. Talvez você já tenha quebrado promessas a si mesmo antes. Tudo bem. Comece pequeno. Estabeleça uma meta. Leia 10 páginas por dia. Gaste 1 hora desenvolvendo uma habilidade. Reflita por 30 minutos. Faça isso de forma consistente por 30 dias e veja seu respeito próprio crescer. Porque a verdadeira disciplina lhe rende mais do que riqueza. Ela lhe rende respeito da pessoa no espelho. A segunda habilidade que o tornará rico é a administração do tempo, ou, como prefiro chamá-la, a administração da vida. Porque tempo é vida. Desperdice seus minutos e desperdiçará seu futuro. Domine suas horas, e a vida começará a trabalhar a seu favor. Eis um fato: todos têm a mesma quantidade de tempo. O milionário, a pessoa com dificuldades financeiras, o visionário, o procrastinador, todos começamos cada dia com as mesmas 24 horas de ouro. A verdadeira questão é: quanto delas você está deixando escapar? Meu mentor uma vez me disse algo que mudou minha vida. Jim, ou você dirige o dia, ou o dia dirige você. Quando eu tinha 25 anos, estava sobrecarregado, sempre ocupado, mas sem chegar a lugar algum. Confunde atividade com progresso. Você já se sentiu assim, ocupado o dia todo, mas sem nada para mostrar à noite? Isso não é produtividade, é o caos disfarçado. Eis o que percebi: as pessoas pobres gastam tempo para economizar dinheiro, enquanto as ricas gastam dinheiro para economizar tempo. Mais importante ainda, os ricos tratam o tempo como a moeda mais preciosa, porque o dinheiro perdido pode ser recuperado, os negócios podem ser reconstruídos, mas o tempo perdido é perdido para sempre. Por isso, comecei a guardar meu tempo como se fosse ouro. Eu carregava uma agenda não apenas para marcar reuniões, mas para reservar tempo para o que realmente importava: ler, estabelecer metas, pensar. Aqui está outra mudança importante: não priorize sua agenda, programe suas prioridades. A maioria das pessoas acorda e reage ao dia. Os ricos acordam e executam. Eles já decidiram o que é importante e não permitem que as distrações interfiram. O verdadeiro inimigo do domínio do tempo não é a preguiça. Menos é a deriva, rolagem sem sentido, bate-papo interminável, busca do que é urgente em vez do que é realmente importante. O relógio está sempre correndo e se você não escolher como gastar seu tempo, o mundo escolherá por você. E o gastará com coisas triviais. Portanto, aqui está o seu desafio. Faça uma auditoria do seu tempo com o mesmo cuidado com que faria com suas finanças. Identifique seus 3 maiores desperdiçadores de tempo. Identifique os 5 minutos mais valiosos do seu dia. Se você conseguir responder a essas perguntas com honestidade, já estará à frente da via mundo e prestigie-se. Maioria das pessoas, pois a riqueza não vem apenas do esforço, vem do esforço concentrado e intencional. Você não precisa de mais horas, precisa de mais clareza. Portanto, a habilidade número 2 é a seguinte: administre seu tempo, ou perderá sua vida para a agenda de outra pessoa. A terceira habilidade que o tornará rico é a comunicação. Não me refiro apenas a conversas casuais ou ao envio de e-mails. Refiro-me à comunicação genuína, à capacidade de falar para que as pessoas ouçam, de escrever para que as pessoas ajam, de se conectar tão profundamente que as oportunidades se apresentam antes mesmo de você pedir. As palavras são como sementes, elas podem construir pontes ou queimá-las. As
Pessoas que realmente se destacam neste mundo são aquelas que dominam a arte de plantar as palavras certas nas mentes. Apaukinisheto sementes hierpon mens. Certas nos momentos certos. Quando você entra em uma sala, as pessoas devem sentir o seu propósito. Quando você fala, elas não devem apenas ouvi-lo, elas devem confiar em você. Isso é uma habilidade e rende dividendos. Quando comecei, eu mal conseguia juntar 3 frases sem tropeçar. Eu era tímido, inseguro, sempre duvidando da minha própria voz. Ele tinha toda a razão. Tudo na vida é uma conversa. Suas vendas, seus relacionamentos, sua liderança, sua renda. Tudo isso depende do que você diz e de como você faz os outros se sentirem. Aqui está uma lição importante. Zavilma. Siamazaksin. Katin teense katabliki samakonto sirkimente. Bliki samakonto sirkimente entabliki samaponto sirki samakonto sirkimente entabliki samakonto sirkimente ente. Guirenta blikilense. Pessoas não compram produtos, elas compram crenças, e a crença é transmitida por meio da comunicação. Portanto, se você quiser aumentar sua renda, aumente sua influência. Para aumentar sua influência, refine sua mensagem. Como desenvolver essa habilidade? A resposta é simples, embora nem sempre seja fácil. Pratique todos os dias, leia livros em voz alta, grave sua voz, ouça grandes comunicadores e aprenda com eles. Analise o ritmo, o tom e a forma como fazem as pausas. Esforce-se para falar com convicção, não apenas com conhecimento. Quando você se comunica com base em uma crença genuína, as pessoas são atraídas e prestam atenção. Os comunicadores mais habilidosos também são os observadores mais perspicazes. Eles conseguem sentir o clima na sala, perceber o que não está sendo dito e responder às perguntas subjacentes que outros podem não perceber. Se você dominar a comunicação, poderá levantar capital, fechar negócios importantes, motivar equipes, amenizar situações tensas, construir comunidades e influenciar a direção do Cresceteras futuro. Se você não tiver essa habilidade, sempre dependerá daqueles que a possuem. Sua voz é mais do que apenas um som. Menos é um instrumento, uma arma e um dom. Aprimore-a, e você nunca mais terá de implorar por oportunidades. Em vez disso, as oportunidades o procurarão. A quarta habilidade que o tornará rico, verdadeira e sustentavelmente menos, é a de vendas. A capacidade de apresentar valor de forma tão convincente que alguém diz: sim, eu quero isso, mas aqui está uma verdade que a maioria das pessoas nunca ouve. Vendas não tem a ver com produtos, persuasão ou mesmo com fechar negócios. Em sua essência, vendas tem a ver com entender as pessoas e orientá-las a dizer sim para uma versão melhor de si mesmas. Se você quiser construir riqueza, deve se tornar um especialista em vendas, porque o dinheiro circula quando há troca de valor. E esse valor deve passar por você. Suas palavras, sua postura, sua energia e sua convicção desempenham um papel importante. Simplificando, se você não consegue vender, sempre acabará trabalhando para alguém que consegue. E aqui está a reviravolta. Todo mundo já está em vendas. Toda vez que você vai a uma entrevista, lança uma ideia, faz uma apresentação, candidata-se a algo, faz uma recomendação ou até mesmo faz um pedido, você está vendendo. A verdadeira questão é: você está fazendo isso de forma deliberada, habilidosa e com intenção, ou está tropeçando esperando o melhor, resmungando ou pedindo desculpas? Meu mentor me disse uma vez: Jim, se você acredita no que está oferecendo, é sua obrigação moral aprender a vendê-lo. Esse conselho me tocou. Eu nunca quis ser um vendedor. Eu queria ensinar, falar, ajudar as pessoas a crescer. Mas então percebi que todas essas funções exigem vendas. Os melhores professores vendem ideias, os melhores líderes vendem visão, os melhores criadores vendem crença. Vendas não têm a ver com pressão, mas com alinhamento. Então, por onde você deve começar? Comece mudando sua mentalidade. Vender não é convencer alguém, é conectar-se com ele. Os melhores vendedores não falam para conseguir um sim, eles o descobrem. Eles guiam a conversa com cuidado, removendo obstáculos e resistências, até que o acordo venha naturalmente, e você deve
Acreditar de verdade no que está oferecendo, porque as pessoas não compram o que você diz, elas compram o que você acredita. Se você parecer inseguro, elas hesitarão, mas se a sua convicção for inabalável, as dúvidas delas começarão a desaparecer. Elas tomarão emprestada a sua confiança, até desenvolverem a própria confiança. Lembro-me da minha primeira venda. Eu estava ansioso, excessivamente ensaiado e soava robótico. O homem me disse: Jim, eu não compro de roteiros, eu compro de pessoas. A partir de então, parei de atuar e comecei a me conectar. Passei da venda para o serviço e tudo mudou. Portanto, a habilidade número 4 é a seguinte: aprenda a vender. Aprenda a orientar as pessoas. Da incerteza para a crença, da hesitação para a ação, dos problemas para soluções. O que importa é que você se importe profundamente, ouça atentamente e apresente valor com clareza. Faça isso e você nunca ficará falido, porque o dinheiro não persegue a necessidade, ele persegue a clareza. Quando você consegue vender com clareza, deixa de perseguir oportunidades e começa a atraí-las. Essa é a capacidade de receber golpes e seguir em frente, de manter a calma em meio ao caos e de permanecer firme quando tudo ao seu redor está instável. Trata-se de enfrentar a rejeição, os contratempos e os fracassos sem vacilar. Os negócios, pessoas em quem você confia poderão desapontá-lo, e às vezes seus esforços não serão reconhecidos. Quando os aplausos desaparecem e os holofotes se apagam, a maioria das pessoas desiste, mas aqueles que são ricos em espírito se vão comenido, e se vão comenido manhamine, curvam sem se quebrar. Essa lição ficou comigo, porque eu costumava pensar que sucesso significava evitar problemas. Na realidade, sucesso é tornar-se o tipo de pessoa capaz de lidar com eles. A maioria das pessoas permanece pequena não por falta de oportunidade, mas porque suas emoções sabotam suas decisões. Se você deixar que suas emoções guiem suas ações, nunca conseguirá uma riqueza duradoura, elas sempre o atrapalharão. Mas quando você cultiva a resiliência, você se torna formidável. Você pode suportar contratempos e ainda aparecer com uma crença inabalável. Você desenvolve como um músculo, por meio de desafios repetidos, esforço consciente e autoconsciência. Você sente medo, mas age mesmo assim. Você sente dor, mas opta por não reagir impulsivamente. Você faz uma pausa, respira e toma decisões ponderadas em vez de atacar. Quer testar sua resiliência? Tente construir algo significativo, um negócio, uma marca, uma visão. O mundo não vai torcer por você no início, pode ignorá-lo, ou até mesmo ridicularizá-lo. Esse é o seu campo de treinamento. Cada contratempo é um teste. Você está pronto para, se queria, uma vissal bioli para. Mas, lembro-me de ter sido vaiado ao sair do palco no início de minha carreira de orador. Pensei que nunca mais voltaria, mas esse momento doloroso me fortaleceu. Então eu me tornei mais forte, não por me tornar duro, mas por me tornar mais fundamentado e calmo por dentro, mesmo quando o caos se alastrava do lado de fora. A habilidade número 5 é a resiliência emocional, a capacidade de permanecer firme quando seria mais fácil sentar-se, de tentar novamente. Quando a desistência parece justificada. Domine isso, e o mundo se tornará menos intimidador, não porque o mundo muda, mas porque você muda. O prêmio não vai para o mais forte nem para o mais inteligente, mas para aquele que resiste por mais tempo. Isso requer determinação firme, silenciosa e implacável. A sexta habilidade que o tornará rico é o pensamento estratégico. Essa é a capacidade de olhar além das distrações, além do momento presente e tomar decisões que atendam ao seu futuro, não apenas às suas necessidades imediatas. Isso é o que separa os sobreviventes daqueles que realmente prosperam. A maioria das pessoas vive de forma reativa. Elas acordam, respondem aos problemas, correm atrás do que é urgente e chamam isso de viver. Mas aqui está algo que aprendi cedo. Se você não tem uma estratégia, você faz parte da estratégia de outra pessoa. Se você não pensa no futuro, outra pessoa será paga para fazer isso por você. O mercado não recompensa apenas o esforço, ele recompensa a direção, a clareza e a previsão. Você pode ser o trabalhador mais esforçado,
mas, se estiver subindo a escada errada, chegará mais rápido ao destino errado. Por isso que o pensamento estratégico não é um luxo, é uma necessidade. Meu mentor me disse uma vez: Jim, não pense apenas no que está funcionando. Pense no que virá a seguir. Essa mudança me transformou de um empreendedor em um construtor. Parei de reagir e comecei a criar. Comecei a fazer perguntas melhores: para onde isso está levando? Quais são as consequências de longo prazo? Que efeitos em cascata essa decisão terá? Eles não se deixam levar pelo que é popular. Em vez disso, lideram com visão. Jogam xadrez, enquanto outros jogam damas, pensando em décadas. Enquanto outros pensam em dias. Mas a estratégia não é apenas para CEOs, é para todos. Você precisa de uma estratégia para suas finanças, seu crescimento pessoal, seus relacionamentos, sua saúde e sua influência. Se você não estiver fazendo escolhas intencionais, estará fazendo escolhas acidentais, e viver por acidente custa caro. Então, como desenvolver essa habilidade? Primeiro, reserve um tempo para pensar. Parece simples, mas a maioria das pessoas está ocupada demais fazendo coisas para parar e refletir. Pergunte a si mesmo: para onde estou indo? Por que isso importa? Qual é o custo de permanecer o mesmo? Segundo, estude modelos comprovados. O sucesso deixa pistas. Leia biografias, analise empresas e faça engenharia reversa dos resultados. Não admire apenas as pessoas bem-sucedidas, aprenda como elas pensam. Para que adiaram a gratificação? Que padrões você pode aplicar à sua própria vida? Terceiro, diminua o zoom. Não tome decisões permanentes com base em emoções temporárias. Um dia ruim não exige uma revisão de vida. Um revés não é o fim. Os pensadores estratégicos permanecem calmos, pacientes e concentrados no longo prazo. Construa sua vida com intenção, como se fosse um grande projeto, e não uma série de reações apressadas. Tome decisões hoje que seu eu futuro apreciará. Antes de prosseguir, você não sabe quem pode estar precisando ouvir isso agora. Seja você a pessoa que compartilha. A verdadeira riqueza não é construída apenas com agitação, é construída com visão, intenção e a mente disciplinada que pode pensar mais longe e mais profundamente do que a multidão. Não é preciso ser perfeito, basta ser estratégico. É assim que você se eleva enquanto os outros se atrasam, constrói uma fortuna enquanto os outros correm atrás do salário e passa pela vida como um jogador, não como um peão. Especificamente, aprender mais rápido do que os outros e sentar com mais importante, nunca parar de aprender. O mundo não pertence aos mais inteligentes, mas àqueles que se adaptam, e a adaptabilidade está enraizada na disposição e na capacidade de continuar aprendendo. A economia evolui e você se adapta, aprendendo. As indústrias se transformam e, novamente, você reage, aprendendo. Quando uma habilidade nas odui qual você confia se torna obsoleta, você simplesmente adquire a próxima. Se você fizer do aprendizado uma constante em sua vida, você garante que nunca será deixado para trás. Deixe-me compartilhar um equívoco comum que impede muitas pessoas de progredir. A maioria supõe que o aprendizado é algo que termina quando a escola termina. Mas essa é apenas a educação formal e estruturada. A verdadeira educação, do tipo que leva à riqueza e à realização, começa depois que o sino da escola toca pela última vez. Nesse ponto, a própria vida se torna sua sala de aula, e o custo das avarsa ignorância excede em muito qualquer mensalidade que você já tenha pago. Nunca me esquecerei do que o Sr. Schoff me disse: Jim, a educação formal lhe dará uma vida, a autoeducação lhe dará uma fortuna. Ele estava absolutamente certo. Não foram meus cursos universitários que transformaram minha vida, a verdadeira mudança veio do que aprendi depois, por meio de livros, de mentores, de meus próprios erros e de uma profunda reflexão. O aprendizado não se refere ao que você ouve ou lê, mas ao que você realmente coloca em prática. Você pode ler um livro por semana, 52 livros por ano. Mas se nada disso mudar seu pensamento ou suas ações, você não aprendeu de verdade. É por isso que criei o hábito de anotar as coisas. Não apenas o que ouvi, mas o que significou para mim, como isso me afetou e quais medidas
precisei tomar como resultado. E aqui está o segredo: quando você domina a habilidade de aprender a aprender, você se torna imparável. As novas tecnologias não o intimidam, as mudanças de regras não o atrapalham, você não espera que alguém o ensine, você toma a iniciativa de ensinar a si mesmo. Você pega o livro, faz as perguntas, estuda os padrões. E, de repente, o mundo não é mais intimidador, ele se torna uma vasta biblioteca de oportunidades. Se sua meta é ser um orador convincente, um líder mais forte ou um pensador mais estratégico, tudo isso estará ao seu alcance se você se torna uma passe, comprometer a tornar o aprendizado uma parte permanente de sua vida, não apenas uma fase temporária. Não espere que uma crise o obrigue a crescer, mantenha a fome de conhecimento, seja humilde diante do que não sabe e esteja aberto a ser ensinado. Quando o aprendizado se torna um hábito diário, você vai além das desculpas, supera suas limitações e evolui para uma pessoa que seu antigo eu nem reconheceria. Esse é o objetivo final, se você quiser construir riqueza. Nunca pare de se esforçar para ser mais do que era ontem, porque o dinheiro não flui para aqueles que acham que sabem tudo, mas para aqueles que continuam aprendendo o que é importante a seguir. Agora chegamos ao ponto em que é hora de deixar de ouvir e passar à ação. Se você ainda está comigo, isso significa que há algo significativo dentro de você, uma disposição para mudar. Eu o encorajo a fazer a si mesmo 5 perguntas agora mesmo. Avalie-se rapidamente. De 1 a 10, sendo que 1 significa que você não faz nada disso e 10 significa que você vive isso todos os dias. Em primeiro lugar, qual é o nível de sua autodisciplina? Você se esforça para fazer as coisas difíceis quando ninguém está olhando? Você segue um cronograma ou deixa que seu humor dite suas ações? Dê a si mesmo uma nota de 1 a 10. Lembre-se de que a disciplina é a raiz a partir da qual sua liberdade cresce. Em segundo lugar, você administra bem o seu tempo. Está ciente do destino de suas horas? Você controla o seu dia ou o dia controla você? Dê a si mesmo uma nota de 1 a 10. Fim que tarece 1 a 10 fomos e é você quem está no comando. Em terceiro lugar, você consegue se comunicar de modo subir que as pessoas realmente o ouçam. Você ouve antes de falar. Dê a si mesmo uma nota de 1 a 10. Sua voz é mais do que um som, é um ativo. Quarto, quão emocionalmente resistente você é sob estresse. Você desmorona ou se mantém firme? Consegue manter o foco quando tudo parece dar errado? Avalie-se de 1 a 10. Sua reação em momentos difíceis revela sua verdadeira força. Quinto, você aprende todos os dias, não apenas lendo citações motivacionais, mas aprendendo de verdade, fazendo anotações, analisando e agindo de acordo com o que descobre. Dê a si mesmo uma nota de 1 a 10. A vida não recompensa aqueles que são apenas informados, recompensa aqueles que são treinados e adaptáveis. O que realmente importa é o seguinte: não desanime se sua pontuação for baixa. Isso não é uma sentença de morte, é simplesmente seu ponto de partida. Todo mundo começa em algum lugar, em 1, 2 ou 3. Aqui está meu conselho. Depois deste vídeo, reveja essas 5 perguntas. Sente-se em silêncio, pegue um pedaço de papel e anote não apenas seus números, mas exemplos específicos que expliquem por que você deu cada classificação. Um ponto pode não parecer um grande avanço, mas é uma mudança. E uma mudança é o início de um novo caminho. O crescimento não acontece de uma só vez. Acontece um passo de cada vez. Aqueles que vencem não são os que sabem tudo, mas os que fazem pequenas correções todos os dias. Uma última coisa: se este vídeo repercutiu em você, clique no botão curtir não para mim, mas como um marcador para você mesmo. Sim, eu levo isso a sério. Inscreva-se se ainda não o fez, porque o próximo vídeo o levará ainda mais a fundo. E deixe um comentário: qual das 7 habilidades é a sua mais fraca no momento e qual delas você se compromete a melhorar primeiro? Lembre-se de que o sucesso não vem para aqueles que estão simplesmente prontos. O dinheiro não é a causa, mas o resultado. Quando você cresce como pessoa, tudo mais sua renda, seu impacto, sua liberdade, cresce com você. Aprendi uma lição poderosa:
Nunca peça à vida circunstâncias mais fáceis. Em vez disso, peça habilidades maiores. Portanto, trabalhe nessas 7 habilidades todos os dias, assim como treinaria seu corpo na academia ou prepararia o solo antes de plantar. A vida não é um jogo de sorte, é um jogo de níveis. Seu próximo nível já está esperando por você. Não corra atrás do sucesso. Torne-se o tipo de pessoa que o sucesso não pode ignorar. E, como eu sempre disse, se quiser que as coisas mudem para você, deve estar disposto a mudar a si mesmo. Isso é tudo de mim. Agora é a sua vez. Você está preparado para abrir mão do conforto hoje para garantir sua liberdade amanhã? Essa é uma pergunta fundamental que todo indivíduo deve enfrentar em algum momento de sua jornada. A luta é atemporal e universal. Do outro lado está a propriedade, o poder de avançar com confiança para o futuro, a autonomia para fazer escolhas em seus próprios termos. A decisão é clara: conforto agora ou liberdade mais tarde. Infelizmente, a maioria das pessoas, muitas vezes sem nem mesmo perceber, troca seu futuro por um conforto passageiro no presente. A verdadeira tragédia é que o verdadeiro custo dessas escolhas só se torna aparente anos mais tarde, quando o fardo do arrependimento é muito mais pesado do que eles jamais imaginaram. Mas deixe-me compartilhar uma verdade simples: a dor da disciplina pesa apenas alguns gramas, enquanto a dor do arrependimento é medida em toneladas. Cada decisão que você toma hoje é um investimento em seu futuro ou uma retirada contra ele. Os princípios do sucesso são tão imutáveis quanto as leis da natureza. Se você plantar milho, não colherá trigo. Se não plantar nada, não poderá esperar uma colheita no outono. É o período em que você decide que um pouco de suor hoje é preferível a uma vida inteira de arrependimento, que o esforço que você faz agora vale as recompensas que o aguardam amanhã. Eu mesmo tive de aprender essa lição. Mas a vida tem um jeito de revelar a verdade. Meu mentor me disse certa vez: Jim, se você quiser ser dono mais tarde, precisa estar disposto a pagar agora. Esse conselho ficou comigo. Pague agora, jogue depois. A liberdade é a recompensa, mas está reservada para aqueles que estão dispostos a trocar o que é fácil hoje pelo que é extraordinário amanhã. A maioria das pessoas passa a vida procurando atalhos, querendo pular o trabalho árduo e ir direto para as recompensas. Mas a vida insiste em que você faça por merecer o que colhe. Portanto, pergunto novamente: você está disposto a sacrificar o conforto hoje para ter liberdade amanhã? Se sua resposta for sim, então você já deu o primeiro passo. A propriedade de seu futuro, de seu tempo e de suas escolhas sempre começa com essa decisão. O conceito de trabalhar agora, ser dono depois, é simples, mas incrivelmente poderoso. Significa pagar o preço da disciplina hoje para poder desfrutar dos benefícios da liberdade amanhã. Sempre. A disciplina pode parecer um fardo no momento, mas o arrependimento pode pesar por anos. A disciplina pede que você abra mão de um pouco de conforto agora. Significa acordar mais cedo do que gostaria, economizar dinheiro quando preferiria gastá-lo, escolher ler em vez de assistir a outro episódio, praticar seu ofício quando ninguém está assistindo. O arrependimento, entretanto, chega mais tarde, quando já é tarde demais quando o episódio para seu mudar de rumo. O arrependimento sussurra sobre o que poderia ter sido, o que você poderia ter alcançado e a liberdade que poderia ter desfrutado se tivesse escolhido de forma diferente. Não consigo contar o número de pessoas que me disseram: Jim, se eu tivesse começado há 5 anos, estaria em um lugar completamente diferente hoje. Minha resposta é sempre a mesma. Deixe que essa seja a sua lição. Você pode carregar o peso da disciplina agora ou o fardo do arrependimento mais tarde, mas não pode evitar o peso por completo. Você deve decidir qual deles está disposto a carregar. Grind now, own later, não tem a ver com punição, tem a ver com investimento. Imagine, plantar uma árvore. No início, o trabalho parece interminável. Cavar o buraco, plantar a semente e regá-la todos os dias. Por um longo tempo você não vê resultados. Mas, por fim, um pequeno broto irrompe do solo. Com cuidado e paciência contínuos, ele cresce e se voa
torna uma árvore que fornece sombra, frutos e beleza por anos. Isso é propriedade. E você só experimenta porque, Tipachinos, suportou o trabalho árduo. O trabalho árduo testa sua determinação e revela seu caráter. Qualquer um pode sonhar em quase man, ser dono de seu futuro, mas muito poucos estão dispostos a fazer o esforço disciplinado e consistente necessário para torná-lo realidade. O trabalho árduo é o preço da propriedade, o pedágio que você deve pagar para passar pelos portões da liberdade. Lembre-se de que o custo do arrependimento nunca diminui, apenas se torna mais pesado com o tempo. O preço da disciplina, por outro lado, é pago em pequenas ações diárias, pequenas coisas feitas com consistência. Você pode administrar isso, pode ser inconveniente, mas não o quebrará. Pague o pequeno preço da beça disciplina hoje para não ter de arcar com o enorme custo do arrependimento amanhã. A disciplina pode doer por um tempo, mas o arrependimento pode deixar cicatrizes que duram a vida inteira. Refletindo sobre meus primeiros anos de vida, lembro-me de um período em que estava com dificuldades financeiras, trabalhando duro apenas para manter a cabeça acima da água e questionando se todo esforço valia a pena. Sem visão, o trabalho parece uma rotina sem sentido. Essa era a minha realidade. Estava preso no modo de sobrevivência. Então conheci meu mentor, Eichei, e tudo começou a mudar. Earl me fez uma pergunta simples, mas poderosa. Jim, quanto dinheiro você tem no bolso agora? Eichu sorriu e disse: bem, esse é o problema. Você está trabalhando duro, mas não está trabalhando de forma inteligente. Você está trocando seu tempo por apenas o suficiente para sobreviver. Se continuar assim, vai trabalhar a vida inteira e não terá nada. Suas palavras foram dolorosas, mas me despertaram. Ele me disse que se eu estivesse disposto a abrir mão de alguns confortos, começar a economizar, começar a ler, começar a aprender e me esforçar, um dia eu não estaria apenas trabalhando por um salário, mas seria dono do meu tempo, das minhas decisões e do meu futuro. Levei seu conselho a sério e comecei a fazer mudanças. No início foi difícil. Reduzir despesas desnecessárias, peguei livros em vez de perder tempo e economizei dinheiro mesmo quando parecia impossível. Meses se transformaram em anos, e essas pequenas disciplinas começaram a se acumular. Minha perspectiva mudou. Passei de uma situação de quase sobrevivência para a construção de algo significativo. Percebi que a rotina, quando abordada com disciplina, não era uma punição, era uma preparação. As recompensas vieram lentamente no início, mas depois de forma mais constante. Comecei a experimentar a liberdade que vem da verdadeira propriedade, propriedade de minhas escolhas, minhas finanças e meu futuro. Mas, por ter adotado a disciplina e suportado a rotina, acabei vivendo uma história muito diferente. Uma história de crescimento, realização e liberdade. Portanto, quando digo trabalhe agora, seja dono depois, não estou falando em teoria. Quando as pessoas veem a riqueza, geralmente presumem que ela é resultado da sorte. Imaginam que alguém simplesmente estava no lugar certo, na hora certa, ou que ganhou algum tipo de loteria da vida, e é por isso que desfrutam de liberdade, opções e segurança. Sorte pode ser passageira. Um golpe de sorte pode lhe dar um impulso temporário, mas, sem disciplina, ele desaparecerá rapidamente. A história está repleta de histórias de pessoas que ganharam dinheiro repentinamente, por meio de herança, ganhos inesperados ou um negócio, e perderam tudo em poucos anos. A riqueza não é um evento único, é um processo. A verdadeira riqueza é forjada na rotina, nas decisões diárias de economizar em vez de gastar, de aprender em vez de perder tempo, de planejar em vez de ficar à deriva sem rumo. A riqueza é o produto de uma longa série de pequenas e consistentes disciplinas que por fim levam à liberdade. É por isso que costumo dizer que o sucesso é simplesmente algumas disciplinas simples praticadas todos os dias, enquanto o fracasso é apenas alguns erros de julgamento repetidos diariamente. Essa é a linha divisória. Quando você entende isso, a riqueza deixa de parecer misteriosa. Não se trata do que o mundo lhe dá, mas do que você dá a si mesmo por meio da disciplina. Toda vez que o
Você reserva algo para o futuro em vez de usá-lo para o conforto imediato, está construindo riqueza. Toda vez que opta por ler um livro que aguça sua mente em vez de desperdiçar tempo, está construindo riqueza. Toda vez que resiste ao trepo impulso de impressionar os outros com coisas que não pode pagar e em vez disso investe em coisas que realmente importam, está construindo riqueza. Entendo que esse é um caminho desafiador, pois resistir ao desejo de gratificação imediata não é algo natural para nós. Ansiamos por recompensas agora, buscamos conforto no momento presente. Entanto, aqui está o verdadeiro segredo: quanto mais você estiver disposto a adiar o prazer imediato, mais significativa será a sua recompensa final. Sem esse compromisso com a rotina, você corre o risco de ficar preso, trabalhando cada vez mais duro para obter retornos cada vez menores e menos autonomia. A riqueza não é simplesmente uma questão de sorte ou acaso. É o resultado previsível da disciplina, da paciência e de uma visão clara. Em vez disso, é acessível a qualquer pessoa preparada para trocar um pouco do conforto atual pela promessa de propriedade futura. O que é ainda mais poderoso é que, quanto mais cedo você iniciar esse processo, maiores serão seus resultados ao longo do tempo. No entanto, mesmo que comece mais tarde na vida, o princípio permanece inalterado: o esforço consistente, o autocontrole e a gratificação adiada sempre produzirão mais liberdade do que simplesmente contar com a sorte ou com o pensamento positivo. Dedique-se a disciplina e pratique dizer não hoje para poder dizer sim a oportunidades maiores amanhã. Essa é a verdade genuína sobre a construção de riqueza. Há uma distinção fundamental entre o pensamento comum e o extraordinário, e ela geralmente se revela na maneira como alguém aborda o presente. A mentalidade comum está sempre em busca do prazer imediato, dizendo a si mesma: mereço aproveitar a vida agora, devo ter o que quero quando quero. Essa mentalidade vive para os fins de semana, o entretenimento e a próxima emoção fugaz de uma compra. As pessoas com essa mentalidade estão dispostas a trocar o conforto de curto prazo pelo ganho de longo prazo. Elas entendem que a disciplina não é uma punição, é um investimento em seu futuro. Elas olham para além do dia de hoje, reconhecendo que a verdadeira liberdade é conquistada, não dada. Eu mesmo já vivi com a mentalidade comum. Trabalhava apenas o suficiente para sobreviver e depois ficava à toa. Gastava tudo o que ganhava, às vezes até mais. Acreditava que isso era normal, que o conforto era o objetivo final. Mas então observei pessoas que eram realmente bem-sucedidas, aquelas que tinham controle sobre seu tempo, suas finanças e seu futuro. Elas adiavam o conforto, escolhiam a disciplina e faziam sacrifícios hoje para que pudessem ser donas do seu amanhã. Pense da seguinte forma: a pessoa comum consome a semente, enquanto a pessoa extraordinária planta. A pessoa comum gasta cada dólar, mas o indivíduo extraordinário economiza e investe. A pessoa comum evita a rotina, enquanto a extraordinária abraça, compreendendo plenamente que a rotina é o custo da aulia. Liberdade. A tragédia é que o pensamento comum parece agradável agora, mas leva à dor mais tarde. O pensamento extraordinário pode ser desconfortável no momento, mas traz alegria duradoura no futuro. Essa é a verdadeira divisão: conforto agora versus liberdade mais tarde, prazer hoje ou propriedade amanhã. A maioria das pessoas opta pelo caminho comum porque é mais fácil no curto prazo, mas o que é fácil agora geralmente leva a dificuldades mais tarde, enquanto o que é difícil agora abre caminho para facilidade no futuro. Uma vive o momento com pensamento comum, enquanto a outra planeja o futuro com pensamento extraordinário. A boa notícia é que você tem uma escolha. Você pode decidir agora mesmo parar de pensar como a pessoa comum que troca o amanhã por um pouco de conforto hoje. Em vez disso, você pode optar por adotar um pensamento extraordinário, encarando sua vida como um investimento de longo prazo. Adote a disciplina hoje e amanhã você será dono de si mesmo. Quando você fizer essa mudança, tudo mudará. O trabalho se tornará uma preparação, e não apenas uma rotina. O aprendizado deixa de ser uma tarefa e passa a ser o ato de plantar sementes para o seu futuro. Esse é o poder transformador de uma mentalidade extraordinária. É o que
Distingue aqueles que simplesmente passam pela vida e aqueles que realmente se apropriam dela. Sem disciplina, as metas permanecem meros sonhos. Com ela, esses sonhos se tornam realidade. A disciplina é o que transforma a rotina de hoje na rotina de hoje. Na Ramao Rene de Ederheim Messing. Qualquer pessoa pode estabelecer uma meta ou escrever suas esperanças e sonhos, mas somente, se vite. Aqueles que se comprometem com a disciplina, atravessarão a ponte da aspiração para a realização e terão em suas mãos a vida que um dia imaginaram. Disciplina é a escolha diária de fazer o que é necessário, independentemente de como você se sente. Trata-se de dizer sim ao seu futuro, dizendo não ao conforto imediato. Lembro-me de quando comecei a entender essa verdade. Eu acreditava que, se desejasse muito e me esforçasse o suficiente, talvez o sucesso viesse até mim. Mas a vida não funciona dessa forma. Meu mentor me disse: Jim, a disciplina é a chave. Você precisa fazer as coisas que não quer fazer para ter a vida que quer ter. No início, resisti, como a maioria das pessoas, porque ansiava por conforto. Mas, com o tempo, aprendi que o trabalho árduo, quando guiado pela disciplina, estabelece a base para a verdadeira liberdade. Imagine isso como a construção de uma casa. Você não começa com os enfeites ou a pintura, mas sim com a fundação, a estrutura. Isso é disciplina, e sem ela, a casa não fica de pé. Da mesma forma, seu futuro não pode ficar de pé sem disciplina. É ela que dá força e substância às suas metas. A disciplina se revela em pequenas ações cotidianas. Acordar um pouco mais cedo para ler e aprender, economizar uma parte de seus ganhos em vez de gastar tudo, seguir um plano quando você preferiria se desviar ou optar por se exercitar quando preferiria relaxar. Essas decisões podem parecer insignificantes no momento, mas, a longo prazo, elas se acumulam em uma vida de verdadeira propriedade. A rotina de hoje pode parecer desconfortável, mas está preparando-o para a liberdade de amanhã. No início, pode parecer um fardo, mas, com o tempo, torna-se um hábito. O que antes parecia difícil torna-se uma segunda natureza, e a disciplina evolui de algo a que você resiste para algo em que você confia. Portanto, quando eu o incentivo a abraçar a disciplina, quero dizer que ela deve ser bem-vinda em sua vida de todo o coração. Não a veja como uma punição. Veja-a como o preço de admissão para a vida que você deseja. O desconforto da disciplina é temporário, mas a liberdade que ela cria é duradoura. Uma das lições mais valiosas que já aprendi foi resumida em uma frase simples: pague agora, jogue depois. É uma lei fundamental da vida. Todo fazendeiro entende esse princípio. Se você consumir a semente hoje, não terá nada para amanhã, mas se plantar a semente, alimentá-la e cuidar dela, acabará desfrutando de uma colheita abundante. O grão é a estação de plantio, a propriedade é a colheita, e a colheita sempre supera a semente, mas somente se você for paciente o suficiente para esperar. Muitas pessoas cometem o erro de comer a semente, gastando tudo o que ganham, usando todo o seu tempo para o conforto, trocando o futuro pelo presente. Você não pode consumir a semente e esperar uma colheita. A vida simplesmente não funciona dessa forma. Lembro-me de meus primeiros anos, vivendo de salário em salário. Se eu ganhava $10, encontrava uma maneira de gastar $11. Eu estava consumindo a semente, sem nunca pensar no futuro. A princípio, isso parecia impossível. Eu me perguntava como poderia economizar quando mal tinha o suficiente. Mas aprendi que economizar não tem a ver com a quantia, tem a ver com criar o hábito. Essa é a essência de pagar agora. Sacrificar um pouco do conforto hoje para poder desfrutar de muito mais amanhã significa estudar enquanto os outros relaxam, trabalhar enquanto os outros dormem, economizar enquanto os outros gastam, e aqui está a parte empolgante: a colheita é sempre maior do que a semente. Um fazendeiro não planta um único grão de milho esperando apenas um grão em troca. Ele espera um pé com espigas cheias de grãos, multiplicados muitas vezes. Quando você vê alguém que conquistou liberdade, riqueza e controle sobre sua vida, está testemunhando a colheita. Mas lembre-se de que, muito antes da colheita, houve o plantio, o trabalho árduo, os dias de disciplina em que parecia que nada
Estava acontecendo então, pergunte a si mesmo, você está consumindo sua semente ou plantando-a, você está pagando agora para poder jogar mais tarde, ou está jogando agora e se preparando para se arrepender no futuro? A escolha é sempre sua, mas a lei continua clara. O trabalho árduo é o plantio, a propriedade é a colheita, e a colheita vale cada pedacinho do esforço. Uma das decisões mais sábias que você pode tomar é investir em si mesmo. Rate é a verdade, sua renda quase nunca superará seu nível de desenvolvimento pessoal. Se você quer mais, precisa se tornar mais. Se quiser ser dono do seu futuro, precisa se dedicar hoje ao crescimento do seu bem mais valioso, você mesmo. Mais então conheci meu mentor, Earl Shai, e ele mudou completamente minha perspectiva. Ele me disse, Jim, se quiser que as coisas mudem, você tem de mudar. Se quiser que as coisas melhorem, você tem de melhorar. Essa declaração me atingiu como um raio e me colocou em um novo caminho. O que percebi foi que a resposta que eu estava procurando não estava fora de mim. Estava dentro de mim o tempo todo. Então comecei com pequenos passos. A primeira coisa que fiz foi comprar um livro sobre desenvolvimento pessoal. No entanto, aquele modesto livro me apresentou conceitos e perspectivas que eu nunca havia encontrado antes. Daquele momento em diante, passei a ter como rotina ler, estudar e buscar conhecimento. Minha curiosidade não se limitava apenas a ganhar dinheiro. Explorei a filosofia, a psicologia, a comunicação, a liderança e até mesmo me aprofundei na história ali, sobre a jornada das pessoas rumo ao sucesso, e também estudei histórias de fracasso para como aprender com os erros dos outros e evitar repeti-los. A cada página que eu virava parecia que estava plantando outra semente em minha mente. Era como um fazendeiro olhando para um solo recém-plantado, perguntando-se se todo o trabalho árduo daria algum resultado. Mas, por fim, a transformação começou a se revelar. Meu pensamento ficou mais claro, minhas conversas se tornaram mais ricas, minha confiança se fortaleceu e à medida que eu me desenvolvia, novas oportunidades começaram a surgir. Olhando para trás, percebi que aqueles pequenos investimentos, em livros, em seminários, em aprendizado, haviam se multiplicado muito além do que eu imaginava inicialmente. Veja bem, gastar dinheiro em seu próprio crescimento não é apenas uma despesa, é um investimento em seu futuro. Compre o livro, participe do seminário, ouça o programa de áudio, aprenda nova habilidade, porque cada pedacinho de conhecimento que você adquire molda a pessoa que você está se tornando, e em última análise, a pessoa que você se torna determina na qualidade e a propriedade da vida que você levará. A maioria das pessoas deixa de aprender quando sai da nacinha de escola, acreditando que a educação termina com o diploma, mas a verdadeira educação é uma jornada que dura a vida toda. Aqueles que se dedicam ao aprendizado contínuo sempre se destacarão, estarão acima dos demais e desfrutarão de maior liberdade porque se tornaram indivíduos capazes de lidar com isso. Portanto, quando digo invista em si mesmo, estou falando sério. Comece hoje mesmo, escolha um livro em vez do controle remoto, gaste alguns dólares em seu desenvolvimento, passe. Em vez de em prazeres passageiros, comprometa-se com a rotina do aprendizado diário agora e colherá as recompensas mais tarde. Uma das lições mais valiosas que já aprendi foi como administrar o dinheiro com sabedoria. A verdade é simples, não se trata de quanto você ganha, mas de quanto você guarda, e mais importante, o que você faz com o que guarda. O dinheiro é simplesmente uma ferramenta. Mas descobri rapidamente que mais dinheiro não resolve nada se você não tiver disciplina financeira. Se você gastar cada dólar que ganha, seu nível de renda não importa, seja de US dólar 100 ou 100 mil dólares, você sempre estará falido. O grind não se trata apenas de trabalhar mais, trata-se de dominar a si mesmo para que possa dominar suas finanças. Lembro-me de que meu mentor perguntou certa vez, Jim, o que você está fazendo com seu dinheiro? Tive de admitir que não estava fazendo nada sábio, estava gastando-o tão rapidamente quanto ganhava. Foi então que ele compartilhou um dos princípios mais simples, porém mais poderosos, sempre pague a si
Mesmo primeiro ponto, se você ganha $10, guarde $1. Reserve-o antes de fazer qualquer outra coisa. Não espere para ver o que sobra, porque nunca sobrará nada se você fizer isso. No início, economizar até mesmo uma pequena quantia parecia difícil, pois significava dizer não a algo que eu queria no momento, mas esse é o trabalho, a disciplina de economizar. Me ensinou o poder da gratificação adiada. Em vez de viver de salário em salário, você começa a construir sua liberdade, um tijolo de cada vez. Depois de aprender a poupar, o próximo passo é investir. Não para jogar ou perseguir de esquemas de enriquecimento rápido, mas para investir de forma constante e sábia. Quanto mais cedo você começar, mais poderosos serão os resultados, porque o dinheiro investido começa a trabalhar para você. Quando seu dinheiro trabalha para você, você não está mais negociando todo o seu tempo apenas para sobreviver. O verdadeiro trabalho é resistir ao on. Quando começa a trabalhar, impulso de gastar desnecessariamente, dizer não para impressionar os outros e escolher a liberdade de longo prazo em vez do prazer de curto prazo. Trata-se de monitorar seus gastos para que você permaneça no controle, em vez de ser controlado por suas finanças. Essa é a disciplina que a maioria das pessoas evita, e é por isso que tão poucos conseguem a verdadeira liberdade financeira. Invista em seu futuro, em vez de desperdiçá-lo no presente. Adote a disciplina de administrar seu dinheiro com sabedoria, e um dia, você será dono de sua liberdade. Bem administrado, ou como dinheiro se torna o servo que constrói seu futuro, não o mestre que dita sua vida. Menicis suscilitis e efelas ves couseia, sua mano ad magitris. E eles sadões. Elas roubam seu tempo, drenam sua energia, e pior de tudo, roubam seu futuro. Toda vez que inventa uma desculpa, você cede uma parte de sua propriedade, entrega o controle de sua vida por um momento fugaz de conforto. A tragédia é que as desculpas muitas vezes parecem tão razoáveis. Estou muito cansado, não tenho tempo suficiente, não estou pronto, não tenho recursos. Mas por trás de cada desculpa, há uma oportunidade perdida de criar um hábito que poderia mudar tudo. Olhando para trás em minha própria jornada, posso ver claramente como as desculpas me impediram de avançar. Sempre havia um motivo pelo qual eu não conseguia economizar, não conseguia ler ou não conseguia dar aquele passo a mais. Eu era hábil em explicar por que as coisas não funcionavam. Por um tempo, essas desculpas pareciam seguras, mas, na realidade, elas me mantinham preso, quebrado, mediano e comum. Foi só quando parei de inventar desculpas e comecei a criar hábitos que minha vida começou a mudar. As desculpas não criam nada, os hábitos criam tudo. Um hábito é a disciplina no piloto automático, uma ação pequena e consistente repetida diariamente até se tornar uma segunda natureza. A beleza dos hábitos é que, uma vez estabelecidos, eles exigem menos esforço e começam a levá-lo adiante, criando uma alavancagem em sua vida. Um bom hábito pode servi-lo por anos, até mesmo décadas, enquanto um hábito ruim pode roubá-lo pelo mesmo tempo, e ao ler um livro em vez de ficar navegando no celular parece monótono. Mas, se você persistir, o hábito acabará assumindo o controle. O que antes era difícil se torna natural, e o que antes parecia normal, como perder tempo ou dinheiro, começa a parecer desconfortável. A rotina não é mais algo a que você resiste, ela se torna um ritmo que o impulsiona para frente. É por isso que as desculpas são tão perigosas. Toda vez que você usa reforça um hábito ruim, pratica evitação e se treina para fugir da disciplina. As desculpas podem parecer inofensivas no momento, mas a longo prazo custam caro. A escolha é clara: criar hábitos ou criar desculpas. Um caminho leva à liberdade, o outro ao arrependimento. Lembre-se de que os hábitos não precisam ser enormes. Podem ser tão simples quanto economizar $1, ler 10 páginas ou escrever uma meta. Pequenos passos diários são a forma de transformar toda a sua vida. Se você quer ter propriedade no futuro, deve parar de proteger suas desculpas e começar a construir seus hábitos. Deixe que a rotina diária o molde em alguém disciplinado, consistente e extraordinário.
Desculpas o deixarão de mãos vazias, os hábitos lhe darão tudo o que você deseja. Agora, vamos colocar isso em ação. É fácil ouvir, concordar e pensar, sim, isso faz sentido, mas nada muda até que você tome uma atitude. O conhecimento é apenas um poder em potencial, ele se torna um poder real quando você o aplica. Pode ser economizar pouco de dinheiro todos os dias, ler 10 páginas de um livro, acordar 30 minutos mais cedo para planejar seu dia, ou fazer uma caminhada diária para limpar a mente e fortalecer sua disciplina. O verdadeiro poder não está no tamanho da ação, mas na consistência. O sucesso não se constrói com saltos gigantescos, mas com passos pequenos e deliberados, dados todos os dias. 30 dias. Pode não parecer muito, mas é o suficiente para começar a reconfigurar seus hábitos e provar a si mesmo que é capaz de se manter fiel a algo. Depois de fazer isso, você sentirá a mudança. Você se verá de forma diferente e saberá que é capaz de ter disciplina. Lembro-me de quando aceitei um desafio semelhante pela primeira vez. Meu mentor me aconselhou a economizar $1 de cada 10 que eu ganhasse. Dia após dia separei essa pequena porção. No início parecia estranho e eu me sentia tentado a gastá-la. Mas, depois de 30 dias eu não apenas havia economizado alguns dólares, como também havia desenvolvido uma nova mentalidade. Portanto, não subestime o impacto das de folheto que culeia combor pequenas ações. Escreva sua meta, escolha um hábito e mantenha-o por 30 dias para começar a mudar o curso de sua vida. Pense nisso como plantar uma semente. Você não verá uma árvore adulta em 30 dias, mas verá o início do crescimento. Uma vez iniciado, fica mais fácil continuar. Aqui está o segredo. Escreva-o. Não pense apenas nisso. Coloque-o no papel. Escrever solidifica seu compromisso. Olhe para ele todos os dias e lembre-se de que não está fazendo isso apenas por hoje, mas pelo seu futuro, pela propriedade, pela liberdade. Deixe-me perguntar-lhe o seguinte: qual será o hábito no qual você escolherá se concentrar? Tome sua decisão com cuidado, dedique-se totalmente e permita-se os próximos 30 dias para demonstrar que você pode trabalhar duro agora para colher os frutos mais tarde. Ao embarcar nessa jornada, um dos maiores desafios que você encontrará não será a rotina em si, mas as dúvidas persistentes que surgem em sua mente, aquelas vozes silenciosas que sussurram: estou muito cansado, não tenho tempo suficiente, é tarde demais. Para mim, a realidade é que todo mundo passa por essas dúvidas. Você não é o único a sentir essa resistência interna. O segredo é aprender a responder a essas dúvidas com disciplina e consistência inabalável. Vamos começar com a primeira dúvida: estou cansado demais. Quando seus dias são preenchidos com energia desperdiçada, hábitos improdutivos e falta de foco, não é de se admirar que você se sinta exausto. Entretanto, quando você introduz exantivesse de disciplina, organiza sua agenda, começa com pequenos passos e mantém a consistência, você descobre reservas de energia que nunca soube que tinha. Nada o revitaliza mais do que testemunhar seu próprio progresso. À medida que sua disciplina começar a dar resultados, você se sentirá mais vivo e motivado do que nunca. Depois, há a desculpa sempre popular: não tenho tempo. Eu mesmo costumava dizer isso, até que meu mentor me confrontou. Ele me disse: Jim, você tem as mesmas 24 horas que todo mundo. O problema não é o tempo, mas sim as prioridades. Foi difícil engolir essa pílula, mas era verdade. A maioria das pessoas não tem falta de tempo, mas sim de disciplina. Elas passam horas na televisão, em conversas ociosas, em rolagens sem sentido e em atividades triviais, e depois se perguntam por que não sobra tempo para suas ambições. Até mesmo dedicar apenas 15 minutos por dia a um esforço concentrado pode gerar uma mudança significativa, desde que você se mantenha consistente. E talvez haja a dúvida mais paralisante: é tarde demais. Ouço isso de pessoas na faixa dos 40, 50 e até 60 anos. Minha resposta é sempre a mesma: a melhor época para
Plantar uma árvore foi há 20 anos, mas a segunda melhor época é hoje. Nunca é tarde demais para começar. Embora não. Outro is. Seja possível reescrever o passado, você sempre tem o poder de moldar o futuro. O futuro não se importa com a sua idade, mas sim com o grau de disciplina que você está disposto a ter agora. Portanto, quando essas dúvidas surgirem, confronte-as com a verdade. Você não está cansado demais. Precisa de disciplina. Não está ocupado demais. Precisa definir suas prioridades. A disciplina e a consistência são muito mais fortes do que a dúvida. Elas servem como prova para si mesmo de que você é capaz, de que está no controle e de que seu futuro será determinado não por desculpas, mas por suas escolhas. E, no final das contas, a escolha é sempre sua. Uma das forças mais poderosas que você pode aproveitar na vida é o efeito composto. A maioria das pessoas associa juros compostos a dinheiro, e é verdade, os juros compostos podem transformar economias modestas em uma fortuna substancial ao longo do tempo. Ela se aplica igualmente aos seus esforços, à sua disciplina e à sua rotina diária. Considere o seguinte: economizar $1 hoje pode não parecer significativo, mas se você economizar esse dólar todos os dias e investi-lo com sabedoria, logo os juros começarão a gerar seus próprios juros. O mesmo princípio se aplica aos hábitos. Antes de prosseguir, se algo do que você ouviu até aqui te fez refletir, não ignore. Inscreva-se e vamos continuar crescendo juntos, passo a passo. Se você ler apenas 10 páginas de um livro todos os dias, isso pode parecer insignificante no início, mas depois de um ano, terá lido mais de 3.000 páginas. Maioria das pessoas superestima o que pode alcançar em uma semana, mas subestima o que é possível em 5 anos. Elas buscam resultados imediatos e, quando não veem progresso imediato, desistem. Esquecem que a composição começa lentamente. No início, talvez você não perceba nenhuma mudança visível. Assim como quando você planta uma semente e não consegue ver o que está acontecendo sob o solo. Mas as raízes estão se firmando, os alicerces estão sendo construídos e quando o crescimento finalmente aparece, ele se acelera mais rápido do que você esperava. Lembro-me de quando comecei a reservar um pouco de dinheiro todo mês. No início, parecia insignificante. Eu me perguntava, que diferença isso faz? Mas continuei com isso, mês após mês. Por fim, olhei para trás e percebi que havia desenvolvido um hábito e construído um colchão financeiro que me dava opções que eu nunca tive antes. Um livro levou a outro, mudando gradualmente minha mentalidade, depois minhas ações e, por fim, meus resultados. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas aconteceu, e uma vez iniciado, o ímpeto continuou aumentando. Cada flexão, cada página que você lê, cada dólar que você economiza, cada escolha disciplinada que você faz, tudo isso se soma. O que parece comum hoje pode se tornar extraordinário amanhã. A colheita é sempre maior do que a semente, e a composição é a lei que torna isso possível. Essas pequenas disciplinas diárias se multiplicarão em propriedade, liberdade e uma vida muito além de onde você começou. Essa é a verdadeira recompensa da consistência. Essa é a verdadeira mágica da composição. A maneira como você pensa molda a maneira como você vive. Quando se trata de alcançar o sucesso, a mudança mais crucial é aprender a ver a rotina como temporária e a propriedade como duradoura. Muitas pessoas entendem isso ao contrário. Elas veem o conforto agora como permanente e a rotina como algo a ser evitado, mas a realidade é o oposto. O conforto sem disciplina é passageiro, enquanto a propriedade construída com base na disciplina perdura. A dor é inevitável, você experimentará a dor da disciplina agora ou a dor do arrependimento mais tarde, mas aqui está a principal diferença: a disciplina é temporária, pode ser desconfortável, mas passa. O arrependimento, por outro lado, permanece e se torna uma sombra que o segue. Portanto, a mudança de mentalidade é simples. Escolha o desconforto temporário da rotina para nunca ter de viver com um arrependimento duradouro. Lembro-me de quando adotei essa maneira de pensar pela primeira vez. Antes, eu sempre buscava o caminho mais fácil. O fim de semana, a diversão, o relaxamento. Então, aprendi a adiar a gratificação. Escolhi economizar em vez de gastar, estudar em vez de desperdiçar tempo, trabalhar duro enquanto os outros se
divertiam. Gradualmente meu futuro começou a mudar. O que antes eu via como sacrifício era na verdade um investimento. Dinheiro que você economiza não é uma privação, é a base da propriedade. O tempo que você gasta lendo, estudando ou praticando não é um desperdício, é um crescimento que se acumula. E eis o que aprendi: quando você experimenta a verdadeira propriedade, nunca mais quer voltar atrás. Quando sente o gosto da liberdade financeira e percebe que pode fazer escolhas sem ser limitado por dívidas ou pela agenda de outra pessoa, você percebe que cada grama de esforço valeu a pena. A propriedade traz um nível de liberdade que o conforto por si só nunca poderá proporcionar. O conforto desaparece, mas a propriedade perdura. Portanto, desafie-se a olhar além do momento presente. Não pergunte apenas como você se sente agora. Pergunte-se como se sentirá daqui a 10 anos se continuar em seu caminho atual. Essa simples mudança de perspectiva pode alterar toda a sua direção na vida. As pessoas comuns se concentram no fim de semanas. Pessoas extraordinárias pensam na próxima década. As pessoas comuns buscam o prazer hoje. As pessoas extraordinárias buscam a liberdade amanhã. Trabalhe agora, seja dono depois. Não é apenas uma frase cativante, é uma mentalidade. Estilo de vida em que você troca voluntariamente o desconforto temporário por recompensas duradouras. Quando você adota essa mudança, deixa de se ressentir da rotina e passa a respeitá-la, sabendo que ela é temporária, mas que o que ela traz é permanente. Agora, completamos o círculo. Começamos com uma pergunta: você está disposto a abrir mão do conforto hoje para poder ter sua liberdade amanhã? Ao longo do caminho, discutimos a disciplina, o plantio de sementes, a criação de hábitos, o investimento em si mesmo, o gerenciamento de suas finanças e a superação da dúvida. Mais nada disso importa se você não agir. O conhecimento sem ação é apenas um potencial inexplorado. Nos comentários, escreva uma área de sua vida na qual você está comprometido a se esforçar agora para que possa se apropriar dela mais tarde. Apenas uma área. Talvez seja suas finanças, sua saúde, seus relacionamentos ou seu crescimento pessoal. Seja o que for, declare-o. Quando você coloca sua intenção em palavras, você se apropria dela. Lembre-se de que a mudança começa com uma decisão, não amanhã, não na próxima semana, mas agora mesmo. Você não precisa ver todo o caminho à frente, só precisa dar o primeiro passo. Esse primeiro passo é escolher a disciplina em vez do conforto, escolher o trabalho árduo em vez de desculpas, escolher plantar a semente em vez de consumi-la. Sei que alguns de vocês podem estar se perguntando: será que mudanças tão pequenas podem realmente fazer diferença? A resposta é sim, porque quando você acumula pequenas disciplinas diárias ao longo do tempo, elas transformam tudo. Mas pense no seguinte: seja daqui a 1 ano, 5 anos ou até mesmo uma década, você olhará para trás e verá que a vida que está vivendo é moldada pelas decisões que você toma agora. O melhor momento para começar é neste exato instante. O trabalho árduo está esperando por você, a chance de se apropriar do seu futuro também está esperando, mas tudo depende da sua escolha. Deixe-me lembrá-lo de um princípio que me guiou durante toda a minha jornada: a disciplina pesa onças, o arrependimento pesa toneladas. Por outro lado, o arrependimento é um peso que pode esmagar seu espírito. Não deixe que ele se torne seu fardo. Portanto, quero deixá-lo com esta pergunta final: onde você está disposto a se esforçar agora para poder colher os frutos mais tarde? Escreva sua resposta nos comentários abaixo. Compartilhe-a com outras. Cite-a com outras pessoas. Torne sua intenção pública. Deixe que esse seja seu primeiro passo concreto para assumir o controle de sua vida. Ao colocar seu compromisso em palavras, lembre-se de que não está apenas tomando uma decisão para hoje, está definindo o curso para todo o seu futuro. Se você se dedicar totalmente, garanto que chegará um momento em que você, o abukusante mismissando, tasama tenha ramos sugi da bar teracomento. Zima defigumi lavena sagi compriso ni conto ivordisa e meduditi figuiente de gaunti chieti meike no ditosi dalesi wa samateina mistre camara. Refletirá sobre sua jornada e dirá com confiança: cada grama de disciplina valeu a pena, o esforço e a perseverança que você investir agora